Bom dia do Facebook, tudo bem? Do YouTube, redes sociais, TikTok, Instagram. Seja por qualquer meio você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, escreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, tece as suas considerações, vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando. Hoje, sábado, 19 de outubro, Caiçara, cai aquela chuvinha, sábado de manhã, eu escolhi hoje para lavar roupa, né? Olha a logística, com chuva, lavando roupa. Estou me recuperando aí de uma dor de garganta terrível que me assolou nos últimos dias. E pessoal, olha só, eu queria fazer umas reflexões com vocês aí sobre a geopolítica mundial, né? Os últimos acontecimentos aí, algumas análises de conjuntura sobre os últimos acontecimentos a nível mundial, né? A nível mundial, aí a guerra de Israel, que Israel trava lá com a faixa de Gaza, com o Hezbollah, com o Hamas, com o Líbano, com o Irã, né? Todos os países lá muçulmanos, né, contra Israel, ou Israel contra alguns países árabes, né? E eu gostaria aí de tecer aí algumas considerações que venham a calhar, né? Nós estamos perto aí também do pleito das eleições norte-americanas, né? Nós sabemos que um grande apoiador do Estado de Israel são os norte-americanos, né? Mesmo porque os norte-americanos, uma parte da elite norte-americana é judaica, né? Desde da sua colonização, né? Desde a sua emancipação enquanto Estado-nação, né? A sua independência lá do 4 de julho, os Founding Fathers, né? Você tem uma grande migração israelense judaica na verdade, não israelense vai ser a partir de 1948 com a formação do Estado de Israel. Você teve no bojo aí dos norte-americanos aí a contribuição aí dos judeus, né? Então há esse vínculo entre os Estados Unidos da América e Israel, da qual aí uma parte da esquerda fala do imperialismo, do colonialismo, né? Do neo-imperialismo, do neocolonialismo, da expansão judaica, né? Eu queria fazer uma rememoração com sobre a questão, né? Uma reanálise, né? Ali uma redescoberta ali de uma obra intitulada Os Protocolos dos Sábios de Sião, né? Uma obra famosa do final do século XIX, feito pela Rússia czarista, um livro conspiracionista, né? Um livro que já foi provado aí que é baseado em documentações falsas, em ilações, né? Em inferências inverídicas, né? Mas que atribuía aí a ideia de uma conspiração judaico-maçônica, comunista, né? O livro, na verdade, fala de uma conspiração judaica, né? Com o intuito de dominar o mundo, né? Então, os judeus teriam, segundo os protocolos dos sábios de Sião, né, um documento forjado na Rússia czarista, provavelmente com a ajuda da Ukirana, que era o serviço secreto da época, que depois inspirou a ČK, a NKVD, a própria KGB, né? Ele foi se ramificando, aí se adaptando aí à Revolução Russa, né? As fases da Revolução Russa. E nesse documento como é que eu posso dizer, confabulado, né? Ele é documentado um suposto plano, né, que os judeus, né, que os sionistas têm de dominar o mundo, né? Um documento secreto, cheio de alegações, de atas, né? Por isso que ele é um protocolo, né? O protocolo dos sábios de Sião, onde seria traçado onde estaria traçado um plano, uma conspiração judaica para a dominação mundial, né? O judeu sempre esteve envolvido em muito mistério, né? Sempre foi muito perseguido, seja pela Igreja Católica, seja pelos romanos na antiguidade, pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos assírios. Depois aí os pogroms na Rússia czarista, né? Sofreu aí a perseguição aí
a perseguição na Península Ibérica, né? Ali a, a obrigatoriedade da conversão ao cristianismo, os cristãos novos, né? Foram expulsos aqui do Brasil também, né? Foram expulsos da França, de Portugal, da Espanha. Ou seja, sempre teve muito problema com o judeu, né? Não sei se essa indissociação do ser religioso do judeu com o ser cidadão do judeu, essa indissociabilidade, né? O judeu não dissocia o seu ser judaico, o seu ser religioso, os seus dogmas e doutrinas religiosas, do seu ser cidadão, né? O Marx vai discutir essa questão em 1843, a questão judaica, né? A não assimilação do judeu nas identidades nacionais, né? Marx vai discutir essa questão lá na questão judaica, 1843. No entanto, veja bem, surgiu um conceito, né, que a esquerda hoje explora, denominada sionismo, né? O sionismo, que seria uma expansão judaica, né? Uma ideia da criação de um Estado, nação, né, feito por judeus, que se consubstanciou lá no Estado de Israel, mas que seria aí uma ideia de expansionismo judaico, né? E fazer do mundo aí um jardim, né, para os judeus, digamos assim, né? O judeu seria o povo eleito, o povo escolhido, né? E o sionismo seria uma ideia de expansionismo judaico, né? Todos se curvarem aí aos judeus, né? Tem muita conspiração dos judeus banqueiros, né? Que são muito ricos, que foram proibidos de ter terras e aí começaram suas atividades no ramo das finanças, né? Algumas famílias judaicas proeminentes, os Rothschilds, por exemplo, né? Então o judeu sempre teve envolto em muita trama, em muita conspiração. Ele sempre foi, ele sempre despertou aí os mais variados sentimentos, né? Tanto de admiração quanto de críticas, de perseguições, né? O judeu sempre teve muito em voga, ele sempre chamou muita atenção onde ele foi, né? E hoje não é diferente, né? Basta você ver, você tem risco de uma terceira guerra mundial, onde a questão judaica e a questão de Israel está no bojo desses acontecimentos, né? Você teve no passado aí o marxismo, que foi teorizado por um judeu. Você tem o cristianismo, que talvez seja o maior movimento da história, nasceu de um judeu, quer dizer, um povo proeminente, que ele desperta curiosidade, admiração, espanto, né, em algumas pessoas, né? Sentimentos mais variados possíveis, né? O povo eleito, o povo escolhido, a terra prometida, que depois aí vai, de certa forma, legitimar aquela ideia lá do expansionismo norte-americano, né? Rumo ao oeste, né? A Thomas Jefferson, né? Rumo ao oeste, conquista América para os americanos, né? Em todo um linguajar aí que às vezes se associa, às vezes se dissocia, mas o fato é que o judeu está em todas, né? Vários prêmios nobres aí foram creditados aos judeus, Einstein, Marx, né? Zuckerberg, os Rothschilds, o próprio Freud, né? Era de origem judaica. Quer dizer, você tem Hannah Arendt na filosofia, né? Maimônidas, né? Você tem enormes judeus aí de prestígio aí na história da humanidade. Theodor Herzl aí, que formulou as bases aí de um Estado-nação, né? Um Estado para um povo sem pátria, né? Uma pátria para um povo, né? Não tem um ditado assim? Os israelenses eram um povo sem pátria, né? Então vamos dar a pátria a esse povo, que é a terra de Israel, lá que causou aí tantos conflitos aí lá com os palestinos, né? Então é interessante se estudar, né, esse povo, essa etnia, essa religião, né, essa filosofia judaica que tanto influenciou aí o mundo ocidental. Então, os protocolos dos sábios de Sião, se sabe que ele é uma falsificação, ele é uma fraude, ele é uma cópia reproduzida de uma obra, Diálogos do Inferno, entre Montesquieu e Maquiavel, né? Ele é plagiado dessa obra, onde são invertidos os personagens, o enredo,
a questão tempo e espaço, é todo manipulado para mostrar aí que esses protocolos eram emitidos por sábios judeus, supostamente sábios judeus, né, que teriam um plano de dominação mundial, né. Isso foi um pouco antes da Revolução Russa, na própria Rússia, né, na Rússia czarista, em que começou a circular aí os protocolos dos sábios de Sião, né. Nós sabemos que a Rússia czarista tinha perseguição aos judeus, os famosos pogroms, né, e que não diminuiu nem aumentou lá com a Revolução Russa, né? Trotsky era judeu também, outro judeu notável, né? Que fez a Revolução Russa, Leon Trotsky, né? E ele vai circular muito ali na Alemanha nazista, com a emergência aí, lá nos anos 20 e 30, do partido nazista, né? Os protocolos dos sábios de Sião. Aqui no Brasil ele foi a Operação Condor, né? Que Vargas alegava que tinha um suposto plano de uma intentona comunista, né, de um golpe comunista no Brasil. Ele se inspirou nos protocolos dos sábios de Sião aí para deflagrar a Operação Condor, né, que perseguiu comunistas lá em 1935, 37, onde ele, através dessa operação, conseguiu aí dar o golpe aí do Estado Novo. Um golpe num suposto golpe, contragolpe. Golpe ou contragolpe, afinal de contas, né? Quem iria dar o golpe? Quem é o golpista, né? O golpista acusa um outro de querer dar o golpe e aí ele dá o golpe para evitar um golpe. Tudo narrativa. Um monte de narrativas, né, ideológicas, né? Então o que acontece? Os protocolos dos sábios de Sião, né? É uma obra, né, uma obra onde mostra uma suposta ideia de uma dominação judaica, né, a construção de um Estado-nação, né, que dominaria o mundo aí a partir dos judeus, a partir de Israel. Esse documento foi feito lá no final do século XIX, né, na Rússia czarista. E se propagou, e agora com essa iminente terceira guerra aí de Israel contra os países árabes lá, possivelmente chamando a atenção da União Soviética e dos Estados Unidos, né? O mundo está um pouco aflito com isso, né? Armas nucleares, bombas atômicas, né? Mísseis teleguiados, drones, armas biológicas, né? O mundo tem um pouco de medo disso, né? Um pouco de receio com isso, né? E volta à tona aí a ideia aí do imperialismo, do expansionismo judaico, de uma ideia de dominação mundial, né? Feita aí pelos sábios de Sião, pelos judeus, né? Tá bom, pessoal? Valeu!